Oferecimento: Faculdade Marta Falcão. Olá, boa tarde. Começando a sua revista eletrônica diária, o seu Amazônia Agora, nesse 24 de outubro, aniversário da nossa linda e querida Manaus, direto desse paraíso chamado Amazônia, mais especificamente no hotel Juma Amazon Lodge, que fica entre os municípios de Careiro Castanho e Altazes. E no programa de hoje teremos a presença do cantor Sândalo Melo e também do artista plástico e escultor Manuel Luna. Mas antes, a gente vai conferir uma reportagem especial falando um pouco da história de Manaus, das suas dificuldades, mas também dos seus avanços. Conhecida como a Paris dos Trópicos, no início do século passado, Manaus possui hoje uma população de mais de 2 milhões de habitantes. Apresenta o sexto maior produto interno bruto entre as capitais brasileiras, aproximadamente 46 bilhões de reais, segundo dados do IBGE. Apesar de estarmos em meio à maior floresta tropical do mundo, tema de campanhas sobre preservação ambiental, cenas como estas são vistas com muita frequência. Garrafas plásticas, latas de refrigerante e eletrodomésticos são encontrados com facilidade nessas áreas. O acúmulo de lixo fica pior no período da cheia do Rio Negro, jogados pela própria população. O lixo dos igarapés de Manaus é, na verdade, o lixo de todos nós. Não é qualquer material que for deixado, espalhado nas ruas de Manaus, na primeira chuva ele de alguma forma vai para as drenagens e para os igarapés. É importante que cada um dê essa contribuição, não somente as pessoas que moram nos igarapés, não é? Mas toda pessoa que tem por hábito jogar lixo no chão ou pelas janelas dos automóveis. Essa é uma prática que vem aumentando muito aqui em Manaus. Com a vazante, os igarapés ficam repletos de lixo. Entre as consequências dessa situação está a proliferação de doenças. Por mês, são retiradas em média 700 toneladas de resíduos. A Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos de Manaus tem reforçado as ações educativas de conscientização para que as pessoas não joguem lixo em locais inadequados. A cidade, que também já foi a segunda do país a receber energia elétrica, hoje tem que lidar em alguns lugares com a falta dela. Com a temperatura elevada, as pessoas são obrigadas a consumir uma quantidade maior de energia, o que ocasiona mais impulso na eletricidade e causa constantes quedas em algumas áreas. A chegada do linhão de Tucuruí, a maior rede de transmissão de energia da região norte, é considerada a promessa de melhorias do fornecimento de energia para a capital e municípios próximos.
É com a água armazenada nos baldes que a aposentada Rosário de Paiva sobrevive. Sem água na torneira, ela e os vizinhos lidam com o problema todos os dias, em meio ao maior rio de água doce do mundo, o Rio Amazonas. A gente tem que abastecer toda a nossa vasilha, a poder lavar roupa, lavar louça, tomar banho, né? Mas é pouca, nós temos pouca vasilha. Eu não tenho caixa de água, não tenho uma caixa de água. Então tem vezes que falta água. Sem água a gente não pode viver, né? No final do século XIX, o Amazonas era um dos principais estados produtores da borracha, matéria-prima fundamental para a fabricação de diversos produtos. Extraído da floresta amazônica, o látex tornou-se vital para a economia brasileira. Com a expansão econômica do período, Manaus sofreu grandes transformações devido ao desenvolvimento urbano. Com elas, vieram as construções de estradas, casas, prédios públicos e escolas para atender a demanda da época, além de construções que até hoje guardam parte da história da capital amazonense. Manaus progride com o boom da borracha. Nós vamos ter, então, um momento muito especial com a construção do Teatro Amazonas, Palácio da Justiça, Alfândega e outras obras que estão aí ainda perene. Há quem diga que Manaus não foi planejada, né? No seu princípio foi sim. E Manaus foi planejada para atender, vamos dizer assim, servir ao capital internacional. Foi assim na época da borracha. Mas, na década de 20, a forte participação da concorrência no mercado fez com que o ciclo da borracha entrasse em decadência. No final da década de 60, a implantação da Zona Franca de Manaus trouxe novas perspectivas de crescimento para a cidade. Aproximadamente 600 indústrias de alta tecnologia estão atualmente instaladas no polo industrial e geram mais de 500 mil de empregos diretos e indiretos por ano. A gente espera que no futuro os indicadores econômicos tornem positivo para o estado do Amazonas. Nós tivemos aí mais 50 anos da Zona Franca aprovado. Então, com isso, a gente espera que novas fábricas venham se instalar em Manaus, gerando mais emprego e renda. O desenvolvimento econômico da grande metrópole chamou a atenção de estrangeiros. Em 2014, a região mais verde do país sediou um dos maiores eventos mundiais esportivos, a Copa do Mundo de Futebol. Considerado o estádio mais bonito do país, a Arena da Amazônia é um dos legados deixado pelo evento. Mas as verdadeiras riquezas estão escondidas no próprio verde da região e a cada dia são descobertas por pesquisadores como o do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. As peculiaridades e a biodiversidade da região têm atraído olhares curiosos. Os produtos antes conhecidos só pelos amazônidas hoje estão ganhando o mundo, como, por exemplo, cosméticos, medicamentos e alimentos produzidos a partir de espécies vegetais amazônicas, como estes que foram feitos com gengibre amargo. Quando você visita as feiras, os mercados, você vai ver uma diversidade maior de fruteiras, uma diversidade maior de hortaliças. Os preços estão mais acessíveis relativamente do que era há 40 anos atrás. E isso, com certeza, o INPA teve um papel fundamental para descobrir esses novos alimentos e a sua disponibilidade para o mercado. E você não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta com música no seu Amazônia Agora especial 345 anos da cidade de Manaus. Até já!